Você pode estar copiando e clonando objetos no JavaScript da forma incorreta e nem está sabendo. Se você não sabe do que eu estou falando, fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês hoje uma super dica, a forma correta de você copiar e clonar objetos aí no JavaScript e mostrar para vocês também quais problemas você pode estar criando aí no seu código quando você está clonando aí ou copiando objetos. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final, meu nome é Gleison e hoje estou trazendo para vocês uma super dica aí de JavaScript. Então, para você que é programador JavaScript, é bem provável que você está cometendo esse erro, está clonando e copiando objetos de forma incorreta no JavaScript, causando bugs aleatórios no seu sistema sem saber por quê. Se você já é programador e acha que está fazendo do jeito certo, te desafio a ficar até o final do vídeo e eu vou mostrar para vocês que você pode estar causando problemas aí no seu código sem nem estar sabendo. Hoje, então, eu vou trazer para vocês uma super dica aí, a forma correta de como clonar e como copiar objetos no JavaScript da forma correta. Então, vamos lá para o código para poder mostrar para vocês esses problemas e a forma correta de se fazer. Então, eu estou aqui com o meu JavaScript aberto, aqui o meu VS Code aberto. Então, eu tenho aqui basicamente um código muito simples. Eu tenho aqui um objeto chamado user, e esse objeto tem uma propriedade chamada Maria. Então, até aqui nenhuma novidade. Eu vou dar um console log aqui. Então, eu vou colocar aqui objeto user original. E eu vou colocar aqui o meu user. Certo? Vou salvar, vou rodar aqui o meu código. Então, rodei, eu tenho aqui normal. Então, eu tenho aqui o objeto user original e esse objeto tem uma propriedade aí chamada name, que é Maria. Então, até aqui normal, um código perfeitamente comum aí do seu JavaScript. Aí, um belo dia, você teve uma ideia. Você falou assim, olha, eu preciso criar uma cópia desse usuário. Então, como que eu crio uma cópia de um usuário? É muito provável que você seja um programador iniciante. É muito provável que você queira fazer isso daqui, ó. Então, user2. E aí você vai dizer que o user2 é igual a o user, certo? Isso daqui é muito comum. É muito provável que você aprendeu lá aí no seu curso de programação que é dessa forma que você faz uma cópia do valor de uma variável. Então vamos ver o que isso daqui, né, se isso daqui funcionou. Então vou dar um console log aqui no objeto user2 após ser copiado e eu vou aqui dar um user2. Certo? Então, vou rodar aqui. Olha, eu tenho aqui o objeto 1, tem Maria, e o objeto 2, que tem Maria. Então, teoricamente, funcionou a minha cópia. Maravilha. Aí, depois que você fez essa cópia, você resolveu, por qualquer motivo, você resolveu que vai alterar aí o nome desse usuário 2. Agora, o usuário 2 não é mais Maria. O usuário 2 agora é João. Certo? Você vai rodar seu código. Tudo funciona. Certo? Então, vamos ver agora como que está o meu usuário 2. Então, vou dar um console log aqui, objeto 2, após ser alterado, certo? Então, vou rodar aqui. E olha aí, então eu tenho o meu objeto original, que tem Maria. Eu tenho aqui, depois que eu fiz a cópia, né, do objeto 1 para o objeto 2, ela ainda se chama Maria. E agora que eu mudei aqui para João, o meu objeto 2 passou a ter João. E aí você segue feliz aí no seu dia a dia, programando, entrega a sua tarefa. E aí quando alguém vai testar, acontece um pequeno probleminha. Olha o que acontece se eu vier aqui e mostrar o valor do meu usuário 1. Então, objeto user, após o user 2 ser alterado. Então, vou salvar aqui, vou limpar. E olha aqui o que aconteceu. Quando eu rodo o meu código, depois que eu alterei o usuário 2 para João, o meu usuário 1, que é o original, também mudou para João. Então, aqui ele deveria estar Maria, porque Maria foi o nome original que eu coloquei. Em nenhum momento eu vim aqui e mudei o nome do usuário 1 para Maria. Mas ele foi alterado do mesmo jeito. E aí você passa horas e horas quebrando cabeça, desiste do código e vai vender coco na praia. Depois disso daqui, e aí você vai sair reclamando que JavaScript não presta. E bom,
eu tenho uma coisa para dizer. Isso daqui não acontece só em JavaScript. Isso daqui é um problema que acontece em praticamente, ou pelo menos todas as linguagens orientadas a objeto que eu conheço, elas sofrem desse mesmo tipo de problema, tá? Então, para você poder entender o que aconteceu aqui, você precisa entender a alocação de memória da sua linguagem. Como que a sua linguagem aloca memória e como ela armazena os dados em memória. Se você não entender isso, você vai precisar conhecer agora um conceito um pouquinho mais profundo, que é o conceito de stack e heap, tá? Que é a forma com que a memória do seu programa funciona. Então, para ficar mais fácil, vamos desenhar aqui. O JavaScript, e isso não é uma exclusividade do JavaScript, tá? Ele trabalha com dois tipos de memória. Então, ele trabalha aqui com a primeira memória e com a segunda memória. Essa primeira memória nós chamamos de stack, tá? Então, essa é a memória stack aí da sua aplicação. Lembra de Stack Overflow? Bom, já já a gente chega nesse cara também. E nós temos aqui a outra memória, que é a memória heap. Tá? Então, basicamente, um aplicativo, isso não é exclusividade do JavaScript, então PHP, C Sharp, Java, outras linguagens, elas trabalham com dois tipos de memória. Eu não vou entrar a fundo no que cada um tipo de memória funciona e nem nos detalhes aí de cada um. Eu recomendo que você pare, né, e dê uma estudada depois a respeito desses dois itens, porque eles são importantíssimos se você quer ser um bom desenvolvedor. Mas resumindo aqui, dentro da memória stack, a sua aplicação ela vai gravar os tipos de variáveis que a gente chama de variáveis bases. Que são as variáveis mais simples. Geralmente, inteiros, floats, booleanos. Esse tipo de variável ela é armazenada dentro da stack. Por que o JavaScript armazena essa variável dentro da stack? A memória stack é uma memória que tem uma quantidade limitada. Quando o seu aplicativo roda, ele tem uma quantidade máxima de stack que ele pode alocar, de memória que ele pode gravar aqui. Quando o seu aplicativo excede, né, ultrapassa essa quantidade de memória, você vai ter um erro muito conhecido chamado Stack Overflow, que é quando você ultrapassa o limite aí de quanto que você pode armazenar na stack. Essa quantidade muda de sistema operacional para sistema operacional. Então, no Linux é um valor, no Windows é outro valor, então isso daqui vai mudar. Mas, de toda forma, todos os aplicativos, seja aí independente da linguagem, trabalham dessa forma. Então, basicamente, essas variáveis mais simples, elas são armazenadas na stack. Então, por que o JavaScript armazena essas variáveis aqui? Quando você declara, né? Então, eu declaro uma variável assim, ó, const a igual a 1. O JavaScript, ele sabe quanto de memória ele precisa para gravar esse número 1. Portanto, ele vem aqui e coloca ela aqui. Ah, então quer dizer que se eu colocasse o número, né, se eu colocasse o número 1000 aqui, bom, o JavaScript ele armazena a sua variável numérica, ele aloca um espaço específico para ela. Então, cada tipo de número, por exemplo, cada tipo de variável ela tem um valor que ela aloca em memória. Tá? Então, se você for olhar aí a fundo na documentação da sua linguagem, você vai ver que cada linguagem de programação ela tem um valor específico para cada tipo. Então, variável do tipo booleana, ele aloca uma quantidade X de espaço na memória para armazenar esse valor. Uma variável do tipo numérica comum, um inteiro comum, ele aloca um espaço específico de memória para aquela variável, que vai desde o menor número possível que aquela variável pode ter até o maior número. Tá, não estou entendendo nada. Bem, então vamos lá. Uma variável numérica, ela tem o maior número que ela pode exibir. Se você tentar exibir um número muito grande numa variável do tipo inteiro, o seu aplicativo vai crashar e você vai tomar uma exceção. Por quê? Toda variável do tipo inteiro, ela tem um tamanho que ela aloca em memória. Se você armazenar o número 1 ou o número 1000, na sua aplicação ela vai gastar a mesma quantidade de memória para armazenar o número 1 e para armazenar o número 1000. Isso daqui é uma questão comum das linguagens de programação.
Existem algumas linguagens, por exemplo, o C Sharp, que eles têm vários tipos de números inteiros. E qual é a vantagem de você ter isso? A vantagem é que você pode controlar melhor a sua alocação de memória. Se você não precisa de um número muito grande, não há necessidade de você alocar uma quantidade de memória muito grande. Mas o JavaScript, o PHP, algumas linguagens, elas alocam isso de forma automática. Então, quando você aloca um número inteiro na memória do JavaScript, automaticamente ele reconhece que é um número inteiro e ele vai lá e armazena isso em memória. Então, ela tem um valor fixo lá. Então, tanto faz se você gravar o número 1000 ou o número 100, em termos de quanto de memória que o seu aplicativo está consumindo, é a mesma coisa. Então, o JavaScript ele armazena essas variáveis mais simples dentro aqui da memória stack. Porém, quando você armazena objetos, então, objetos e arrays, esses itens eles têm uma diferença. Você não sabe qual é o tamanho de um array no JavaScript. Os arrays do JavaScript até que não são arrays, e aí se você não sabe porque eles não são arrays, recomendo também você estudar e a forma com que a sua linguagem trata isso. Então, PHP e JavaScript, o array não é exatamente um array, mas isso não vou explicar isso nesse vídeo. Mas a diferença é, eu não sei o espaço que um array vai ocupar em memória. Eu não sei qual é o espaço que um objeto vai ocupar em memória. Portanto, o que o JavaScript faz? Quando você cria um objeto, um array, ele joga esse cara na memória heap. A memória heap ela não tem a limitação do tamanho. A limitação do tamanho da memória heap é quanto de espaço você tiver de memória disponível no seu sistema. Então, basicamente, funciona dessa forma. Variáveis comuns, e essas variáveis comuns a gente chama de variáveis de valor. Então, essas são variáveis do tipo valor. Tá? Então, se você algum dia ouviu falar disso, então variáveis do tipo valor são essas variáveis que são armazenadas na memória stack. Tá? Já objetos e arrays são variáveis do tipo referência. Tá? Então, basicamente, quando eu armazeno, né, então eu crio aqui uma variável desse tipo, objeto. Essa variável user, ela está sendo armazenada aqui. Então, existe uma referência dela aqui. Tá? Então, deixa eu escrever maior aqui. Então, eu tenho aqui a minha variável user, está aqui. Porém, os dados, as informações estão na minha memória heap. Ou seja, a variável está armazenada aqui, porém, os dados dela, as informações dela não estão junto com ela. Estão lá na memória heap e o JavaScript faz uma referência. Ou seja, ele fala assim, olha, toda vez que alguém precisar acessar essa variável user, aonde estão os dados? Os dados estão lá na memória heap, estão lá em algum local dessa memória. Ou seja, ele faz uma referência. Tá? Então, isso é importante você entender. Então, o que acontece? Quando você tem variáveis do tipo objetos e array no JavaScript, quando você passa um objeto para uma função, ou você passa um array para uma função, você não está fazendo uma cópia. Você está criando apenas, você está passando apenas uma referência. Você está dizendo assim, olha, os dados desse cara, eles estão nesse endereço de memória aqui. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Quando eu criei uma cópia, então, user está armazenado lá na memória heap. A variável está apontando para algum lugar na memória heap onde estão essas informações. Quando você fez user2 é igual a user1, o que você criou aqui é, você está dizendo agora que a variável user2 aponta, ela faz referência para o mesmo lugar que a variável user. Ou seja, se você tivesse um mapa da memória, né, se você pudesse ver o desenho da memória, você veria isso aqui. Ó. Então, user e user2, os dois estão apontando
para o mesmo lugar. Então, na verdade, você não criou uma cópia dos dados. Você simplesmente criou uma referência. Por isso que, quando eu mudo o meu nome da user 2, ele muda da user 1 também. Porque, na verdade, as duas estão apontando para o mesmo lugar. Tá? Então, isso que acontece, e esse é um erro muito comum de você cometer. Então, tanto com arrays quanto com objetos. E aí, cada linguagem lida com isso diferente. Em geral, todas as linguagens que eu conheço, os objetos são passados por referência, e os arrays, dependendo da linguagem, é passado por referência, é passado por valor. Então, fique aí de olho, vai estudar aí a fundo a sua linguagem. Então, aí beleza, você teve esse problema, e aí um belo dia alguém chegou para você e falou assim, olha, o JavaScript tem um item que serve para copiar. É o destructuring, né? Que são os 3 pontinhos. E aí você aprendeu que, se você fizer isso aqui, ó, user, você está pegando tudo que tem dentro dessa variável user, está jogando para esse user, certo? Então você aprendeu dessa forma. Vamos ver se isso daqui funciona? Olha, agora resolvi o meu problema, teoricamente. Então, quando eu mudo o user 2, o nome do user 2 para João, ele não muda mais o objeto original, que é esse aqui, ó. Então, ele não está mudando mais o usuário. E aí você aprendeu que é dessa forma que faz, e toda vez que você precisa copiar um objeto, você faz dessa forma. Você usa o destructuring para copiar e você vive feliz achando que está resolvido o problema. Porém, olha que curioso. Então, a Maria, né, o usuário Maria, ela tem um address também. Esse address é um objeto e ele tem uma propriedade chamada city, que é São Paulo, certo? Então, vou rodar aqui, vou limpar. Então, vejamos. Então, tá certinho. A Maria de São Paulo é o objeto original. Fiz uma cópia usando o destructuring aqui para o user 2. Ele continua tendo Maria e a mesma cidade. Mudei aqui o user 2 para João. Então, agora o nome dele é João, mas a cidade continua sendo São Paulo, o endereço dele. E aqui na última linha, certo? Meu objeto user original tá certo. Maria e São Paulo. Perfeito. Então, você acha que isso resolveu seus problemas. Mas olha o que vai acontecer. Eu vou colocar aqui que user2.address.city é BH. Então, a partir de agora, a cidade do usuário 2 é Belo Horizonte, certo? Se tudo que você aprendeu funcionar, eu vou mudar o usuário 2 para BH e a Maria tem que continuar sendo São Paulo. Mas vamos rodar aqui para ver o que acontece. Opa! Mudei o João para BH e a Maria também mudou para BH, mesmo eu tendo feito uma cópia aqui usando o espalhador, né? o destructuring do JavaScript. Então, não resolveu necessariamente o meu problema. Ele resolveu essas primeiras variáveis, mas esse objeto não resolveu. E por que não resolveu? A gente acabou de ver. Todo objeto ele é uma referência. Então, basicamente, né, o que nós temos aqui é essa variável, ela aponta para esses dados em memória, e o address, ele aponta para esses dados em memória. Esses dados não estão junto com o address. Eles estão em outro lugar qualquer da minha heap. E essa propriedade address está guardando uma referência. Então, quando você tem objetos com objetos dentro, cada objeto ele faz uma referência. O nome que a gente dá para esse tipo de cópia que nós fizemos aqui com esses 3 pontinhos se chama shallow copy. É uma cópia rasa. Eu vou deixar um link na documentação da MDN explicando aí o que é o shallow copy. Então, basicamente, quando você usa dessa forma, você só copia de fato essas propriedades que são básicas, que são dos tipos base. Inteiro,
float, uma string, um booleano. Mas quando o seu objeto tem objetos dentro, ou arrays dentro, esses objetos e esses arrays, eles continuam sendo uma referência. Então eu tenho o meu user2, ele foi parcialmente copiado. Uma parte dele foi copiada, mas a outra parte ainda aponta para user. Isso é um baita de um problema aí para quando você está desenvolvendo. Então, para resolver esse item, aí sim, agora o JavaScript tem aí desde 2022, que eu vou mostrar para vocês, ele tem uma função específica para que você possa resolver esse problema. Então, como que eu faço para criar um deep copy? Ou seja, uma cópia completa, totalmente independente. Eu vou usar aqui, ao invés do destructor, eu vou usar o structured clone. E aí sim, eu vou passar aqui o meu user. Dessa forma, eu vou fazer uma cópia, uma deep clone, ou seja, vou copiar exatamente tudo que tiver de um para o outro. Agora eu vou rodar aqui, ó. Então veja que agora esse problema não acontece mais. O João está em BH e a Maria está tranquila lá em São Paulo. Então esse carinha vai salvar muito a sua vida. Esse carinha, ele está disponível aí a partir dessas versões dos navegadores, tá? Então aí o Chrome desde o 98, aí que foi lançado em 2022, o Edge de 2022, então tem aqui, ó, o Safari de 2022. Então, ele é um comando que ele já é bem compatível. Claro, se você estiver usando um navegador muito antigo, você não vai ter suporte a isso e aí você vai acabar tendo um problema de compatibilidade. Mas eu acredito que a maioria dos navegadores já estejam atualizados, então eu imagino que você possa usar isso aqui sem problema, sem precisar fazer gambiarra. Antigamente o pessoal fazia gambiarra aí utilizando a JSON, né? Então o pessoal convertia um objeto para string e aí depois convertia novamente para JSON e aí você tinha de fato uma cópia totalmente diferente, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, no structured clone, eu vou deixar a documentação também. Existem inclusive algumas opções aqui para você passar aqui para o seu clone. E reparem que ele também está disponível a partir do Node versão 17. Então, se você estiver utilizando um Node a partir da versão 17, você já pode usufruir aí do Structured Clone, tá? O único probleminha dele não é todo tipo de objeto que pode ser clonado. Então, vamos ver, isso daqui dá um erro. Imagina que eu tivesse aqui dentro do meu objeto, eu tivesse uma função. Então, eu tivesse uma função print. Essa função print, ela simplesmente daria um console log hello. Tá? Então, eu tenho isso aqui. Eu tenho um objeto e dentro desse objeto eu tenho uma função. Vamos ver aqui o que acontece se eu tentar clonar aqui. Ó. Então, eu vou ter um erro. Ele vai dizer o seguinte, olha, ele não consegue clonar o meu console log, que é a minha função. Porque essa função aqui, né, ela é uma função em específico, né, e eu não posso, ele não sabe, né, porque a ideia do structured clone é o que? Ele vai serializar e deserializar. Então, basicamente, é como se ele fosse transformar isso daqui numa string e depois transformar de volta num objeto. A grande questão é, como que eu transformo uma função, né? Como que eu transformo uma função numa string e depois transformo de volta? Então, ele não dá suporte para que você possa fazer esse tipo de clonagem, tá? Então, esse é um dos únicos empecilhos aí. Então, se você precisar clonar objetos aí que tenham funções dentro, você vai ter problemas, tá? Mas tirando esses casos, né, é muito provável que você vai conseguir clonar normalmente. Então, por que eu estou dando esse alerta? Porque é muito comum de você trabalhar aí com, por exemplo, React, Vue.js, Angular, e você querer clonar objetos dentro dele. E aí você tem que tomar cuidado que esses frameworks, né, essas bibliotecas, elas geralmente fazem proxy dos seus objetos. Então, se você pegar lá uma computada, por exemplo, se você estiver usando Vue.js,
você tem uma propriedade computada lá. A propriedade computada, ela não é, de fato, um objeto somente. Dentro dele, ele tem funções que o view usa para tornar aquele objeto reativo. Se você pegar, por exemplo, um state lá do React, o state ele tem dentro dele funções que o React usa para tornar aquele objeto reativo. Portanto, se você tentar simplesmente clonar um objeto desse, você vai ter problema. Então, talvez você vai precisar extrair apenas os dados que você precisa para fazer um clone. E aí você deve estar pensando que isso é uma exclusividade, né, do JavaScript, mas na verdade não é. Se a gente vier aqui na documentação do PHP, por exemplo, a gente vai ver aqui que o PHP ele tem uma função chamada clone, que serve para clonar objetos. Mas se você observar bem, ele vai ter aqui, ó, ao se clonar um objeto, o PHP fará uma cópia superficial de todas as propriedades do objeto. Qualquer propriedade que seja referência a outra variável permanecerá como referência. Ou seja, quando você está em PHP, se você clonar o objeto, ele também não faz um clone. Isso daqui vale para a maioria das linguagens. Quando você faz uma cópia de uma variável que é do tipo referência para outra, ela não copia de fato. Quando ela copia, ela faz uma cópia rasa, uma shallow copy. Tá? Ela não cria uma deep copy. Então, aqui no PHP, por exemplo, se você quiser criar uma deep copy, você tem que implementar o método mágico clone, e aí você ir criando os clones aí, tudo certinho, toda a sua árvore de clones, tudo bonitinho, de forma manual. Tá? Então, isso daqui é algo que todas as linguagens orientadas a objetos que trabalham com esse conceito de referência, elas vão ter essa questão. Tá? Então, era essa a dica de hoje, tá? Então, isso daqui vai salvar você muito de evitar bugs aí no seu código, porém, você vai ter que usar aí com cautela. Então, nem sempre você pode utilizar o Structured Clone por questão de compatibilidade. Se o seu sistema é um sistema crítico, que precisa rodar em navegadores muito antigos, ou que roda em navegadores que você não faz a menor ideia de qual versão que tem, talvez você vai precisar aí utilizar os métodos, as gambiarrinhas mais antigas aí. Mas, quando possível, faça de fato clones, porque isso evita muito bug, né? E de você estar mexendo, você achou que fez uma cópia do objeto e na verdade você está fazendo, simplesmente modificando o objeto original. Tudo bem? Então, se gostou, deixa o like, comenta aqui embaixo o que achou, dicas ou outros conteúdos que vocês gostariam de ver e até o próximo vídeo.